Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tiago aqui para mais um vídeo. E no assunto de hoje nós iremos falar um pouco a respeito dos princípios e costumes, como vocês viram aí na capa desse vídeo. Na verdade eu quero trazer aqui para vocês explicar o que é princípio, o que é costume. Apesar de ser um tema fácil de ser compreendido, eu acredito que existe uma confusão na questão do costume e do princípio. Então nós iremos falar um pouco sobre essa questão. Então desde já eu quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e bora para mais um vídeo. Primeiramente nós devemos saber o que é princípio, né? Apesar da maioria que já entender e saber o que é princípio, mas vamos aqui dar uma leve pincelada aí nessa questão. Princípio é algo que é imutável, não importa a cultura que eu e vocês estamos inseridos, ou não importa o país que eu e você moramos, o estado que nós moramos. O princípio ele é algo imutável. Por exemplo, os 10 mandamentos são princípios colocados na palavra de Deus, que de acordo com a sua palavra não muda conforme o tempo, nem a sua época, nem a cultura que nós estamos inseridos. Então, adorar outros deuses, eu estou dando um exemplo aqui de princípio, né? Adorar outros deuses, não importa o país ou a época que nós moramos, é pecado. Se Jesus demorar 1000 anos para voltar, continuará sendo pecado, porque só existe um Deus, conforme a palavra do Senhor. Então isso é princípio, né? Princípio é algo imutável. O sábado é o dia do Senhor, querendo eu, você ou não. Pode demorar 1000 anos, Jesus voltar, o sábado continua sendo o dia do Senhor, mas o costume é diferente. O costume, ele é algo, na verdade o costume é uma prática, né, que um determinado povo tem. Como, por exemplo, na época de Cristo, vou dar um exemplo aqui de vestimenta, tá? Na época de Cristo, eles usavam uma túnica. É claro que tinha uma diferenciação da túnica do homem para a túnica da mulher, mas o fato é que era uma túnica que eles vestiam. Então isso é um costume. E o costume ele pode ser mudado, ele pode ser alterado. Porém, aonde que eu quero chegar com isso? Toda prática, todo costume, existe um princípio por trás que rege a vida do cristão e que norteia a nossa vida. Qual é o princípio que norteia essa questão da vestimenta, seja para o homem ou seja para a mulher, é claro? Qual é o princípio por trás? Modéstia e decência. Esse é o princípio que a palavra de Deus nos traz. Então o costume ele é regido através de princípios. Então eu e você precisamos entender isso, para que nós não venhamos cair no erro de falar assim, ah, mas é cultural, eu faço porque é cultural, todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, então eu faço também. Qual é o princípio da vestimenta? Ordem e decência. Então, na cultura que eu estou inserido, no Brasil, por exemplo, o que é se vestir de modo decente? O que é se vestir de modo modesto? Uma mulher que se veste mostrando as partes do seu corpo, as partes íntimas do seu corpo, um short muito curto, não é isso? Ela está se vestindo de uma forma modesta, de uma forma decente, que o princípio bíblico traz? Logicamente não. Essa prática da vestimenta tem que ser regida por esse princípio de modéstia e decência. Então eu vejo que muitas pessoas se perdem nisso. Acabam fazendo coisas que desagradam a Deus e com a desculpa de que é cultural, de que é costume, de que é normal, quando na verdade o diabo costuma pegar algo que é surreal, algo que é um absurdo e coloca diante do povo como normal. E várias pessoas têm praticado coisas que desagradam a Deus com a desculpa de que é cultural, de que é costume. É carnaval gospel, é balada gospel, é culto, o culto vem novinha, ao qual tem um funk, né? Coloca somente uma letra ali falando de Deus, mas é um funk para poder chamar o jovem, para poder atrair a juventude. Então usam de artifícios que são contrários à palavra de Deus com a desculpa de que é cultural. Mas lembre-se que o costume e a cultura não estão acima da palavra do Senhor. É ao contrário. A palavra de Deus tem que estar por cima da cultura e do costume que eu e você fazemos. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Nessa questão do costume, da questão da cultura. De algo que desagrada a Deus e que se tem colocado como normal. Você vai na praia. Qual é o tipo de roupa que as mulheres e os homens também, mas que as mulheres e os homens estão usando? As mulheres estão usando biquíni. Os homens estão vestindo sunga, né? Eu particularmente nunca tive coragem de usar uma sunga, mas as mulheres estão vestindo biquíni. Primeiramente, devemos prestar atenção para o texto bíblico. O texto bíblico é claro. O princípio da modéstia é que a mulher não mostre o seu corpo, porque o corpo da mulher é para o marido e o do marido para a mulher também. Então é os dois lados.
Então esse tipo de conceito de que, não, é cultural, eu vou à praia, todo mundo está fazendo. Na verdade, essa é uma das desculpas. Todo mundo está fazendo, logo é correto. Quando na verdade a pergunta deveria ser feita o seguinte: está agradando a Deus? Eu usar um fio dental numa praia só porque a praia está agradando a Deus? Eu mostrar o meu corpo para as pessoas? Isso é se vestir de uma forma modéstia? Isso é se vestir de uma forma adequada? Então eu estou pegando um costume, algo que é cultural, algo que é absurdo diante de Deus e que Satanás tem transformado em algo normal. E não é normal. É claro que eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui falando e decidindo quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Isso não é o meu papel e nem o seu papel, né? É o papel de Deus. Mas nós estamos falando a respeito de costumes e princípios. O costume não está acima dos princípios bíblicos. Então eu e você precisamos entender isso. Entenda de uma vez por todas que o que tem que nortear a nossa vida não é costumes e cultura. Quem que inventou o biquíni? Foi um francês. Agora eu não sei pronunciar o nome dele, que é um pouco complicado, mas foi um francês. Você pode pesquisar aí, pode ficar à vontade, pesquisa e você vai ver. Foi um francês que inventou o biquíni, que na verdade o criador dizia que ia ser uma grande explosão. E realmente foi uma grande explosão. Porque a princípio, várias mulheres não aceitaram fazer a propaganda do biquíni, porque mostrava demais o corpo da mulher. A primeira mulher a fazer propaganda do biquíni foi uma mulher que trabalhava mostrando o seu corpo em uma boate. Ela não se importava em mostrar demais, por isso ela aceitou a oferta de fazer a propaganda do biquíni. Muitas mulheres não aceitaram. Muitas não, nenhuma mulher aceitou. Somente ela, porque muitas das suas apresentações ela fazia sem roupa nenhuma. Por isso que ela não se incomodou. Com o passar do tempo, essa prática e esse costume se tornou normal, principalmente aqui no Brasil. Então a pergunta que eu e você devemos fazer: este costume, essa prática, está pautada na palavra de Deus? Está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Não use desse argumento de que a maioria está fazendo é certo. Lembre-se que um dia a maioria gritou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Então essa ideia de que a maioria é a voz de Deus, isso nunca deu certo, nunca. Se você pegar o povo de Israel, por exemplo, todo momento o povo de Israel desobedecendo a Deus, a todo momento o povo duvidando de Deus, a maioria sempre esteve num caminho perdido. Não permita que as pessoas determinem aquilo que é certo e correto na sua vida. Pesquise por si mesmo, seja como os bereanos, como Paulo diz, né? Seja como os bereanos. Pesquise, analise, veja se realmente esse costume e essa prática está de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. E só assim você vai estar fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. E ore para que Ele te dê forças para que você consiga fazer a vontade dEle. Porque não é fácil, mas lembre-se, não é impossível. Porque Cristo prometeu que daria poder para que eu e você vençamos as nossas próprias vontades. Então, mais uma vez, para você que ficou até o final desse vídeo, eu peço, compartilhe, comenta e se inscreva no canal e ative as notificações. Você vai estar ajudando. O YouTube vai entender que você gosta do conteúdo deste canal e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas também. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.